Minha mãe deu o vinhedo da família ao novo marido dela em vez de deixar que eu o administrasse. Mas 4 anos depois me liga porque o cara arruinou o legado e desapareceu com o dinheiro. Quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu em um acidente de trabalho numa obra de construção. Uma viga de sustentação colapsou sobre ele, matando-o instantaneamente. Minha mãe se fechou depois disso. Durante quase 3 anos, mal conseguia sair da cama em alguns dias. Parou de preparar as refeições que costumava fazer para nós e se esquecia de assinar minhas permissões escolares. Aprendi a cuidar de mim mesma rapidamente. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe começou a frequentar um grupo de apoio ao luto no centro comunitário. Foi lá que ela conheceu Garret. Ele havia perdido a esposa para uma doença e se aproximaram por causa das perdas em comum. No ano seguinte, eles se casaram. Eu estava apenas feliz por ver minha mãe sorrir novamente e agir como uma pessoa normal. Garret parecia ser bom no começo. Era educado comigo, trazia flores para minha mãe e consertava coisas na casa quando quebravam. O que você precisa saber é que minha família, especificamente os pais da minha mãe, a vovó Sofia e o vovô Vincenzo, eram donos de um vinhedo e uma vinícola que começaram do zero na década de 1970. Vovô chegou aos Estados Unidos vindo da Itália com apenas alguns centenas de dólares e um sonho. Trabalhou em 3 empregos para economizar o suficiente e comprar um pequeno pedaço de terra. Vovó cuidava da contabilidade e criava os filhos enquanto ajudava nas colheitas. Começaram com apenas 2 sacos de uvas. Quando eu era adolescente, os vinhedos da família já tinham crescido para 30 hectares, com uma sala de degustação, espaço para eventos e distribuição para restaurantes em 3 estados. Cresci nesses vinhedos. Aprendi a podar videiras quando tinha 9 anos. Aos 12, já conseguia dizer quais uvas produziriam o melhor vinho só de prová-las. Durante os verões e depois da escola, trabalhei em todos os cargos lá, lavando taças na sala de degustação, guiando visitas para os turistas, ajudando na colheita e até participando do processo de fermentação. Conforme fui crescendo, o vinhedo não era apenas um negócio, era nosso legado. O cheiro da terra depois da chuva, a névoa da manhã que percorria as videiras, a satisfação de colher uma safra perfeita. Essas coisas estavam no meu sangue. Eu conhecia cada centímetro daquela terra. E vovô deixou claro que um dia seria minha, para administrar e passar para a próxima geração. Quando completei 18 anos, ele começou a me ensinar a parte dos negócios, lidar com distribuidores, controlar os custos de produção, planejar expansões. Fui para a universidade estudar viticultura e administração de empresas, sempre com a intenção de voltar para casa e dirigir o vinhedo. Mais tarde, quando eu tinha 26 anos, vovô sofreu um derrame cerebral massivo durante o almoço de domingo. Ele sobreviveu, mas o lado direito do corpo ficou paralisado e sua fala foi gravemente afetada. Vovó tinha 76 anos na época, e embora ainda fosse muito lúcida, o estresse de administrar o negócio enquanto cuidava de vovô tornou-se demais. Foi então que Garret interveio, oferecendo-se para administrar as coisas temporariamente até que eu terminasse minha pós-graduação e adquirisse mais experiência. Ele havia trabalhado com marketing para uma empresa de bebidas anos antes e convenceu a todos de que sabia o que estava fazendo. Na época eu ainda estava terminando meu mestrado em viticultura, então parecia uma solução razoável. Em questão de meses, as coisas começaram a mudar. Garret demitiu Antônio, nosso gerente de vinhedo, que havia trabalhado com meus avós por 25 anos. Substituiu-o por seu amigo David, que não sabia nada sobre cultivo de uvas. Garret trocou nossos métodos tradicionais por abordagens mais comerciais, dizendo que precisávamos nos modernizar para nos mantermos competitivos. Cortou nosso relacionamento com pequenos restaurantes locais que nos apoiavam há anos e forçou acordos de distribuição em larga escala que nos obrigavam a baixar nossos padrões de qualidade. Os vinhos pioraram. Logo começamos a receber reclamações. Os eventos comunitários que eram tradição há décadas, como o Festival da Colheita e os leilões beneficentes, foram cancelados para reduzir custos. Tentei conversar com vovó, mas ela estava focada na saúde de vovô. Mostrei a ela os relatórios de vendas em queda e as reclamações dos clientes. Ela apenas repetia as explicações de Garret sobre a dor a curto prazo em troca de ganhos a longo prazo e as mudanças necessárias no mercado competitivo. A saúde de vovô piorou constantemente por 2 anos. Perto do fim, ele teve um momento de lucidez. Chamou-me para seu lado em casa e me fez prometer que protegeria o vinhedo. Vovó o chamou de o coração da nossa família e o legado do nosso nome. Uma semana depois, ele faleceu. Seus desejos eram claros, que eu ficasse para administrar o vinhedo junto com vovó. Eu estava pronta. Tinha meu diploma, minha experiência e, o mais importante, os ensinamentos do vovô. Garret havia deixado metade do negócio para a vovó, que agora tinha 75%, e 25% para minha mãe. Mas ele vinha manipulando vovó e minha mãe. Convenceu vovó de que, com 78 anos, ela não deveria se preocupar com assuntos empresariais ou complicações legais, tudo isso enquanto ela ainda sofria a perda do marido. Disse que protegeria os interesses da família e garantiria a estabilidade financeira.
Um mês após o funeral do vovô, minha mãe assinou sua parte de 25% para Garré. Quando confrontei, Garré me disse que eu era jovem demais e inexperiente para administrar um negócio daquele porte. Disse que o vinhedo precisava de gestão profissional e que ele o havia salvado de se tornar obsoleto. Ofereceu-me um cargo de assistente de gerente, onde eu poderia aprender com sua experiência. Fui até minha mãe esperando que ela defendesse os desejos do vovô e meu lugar legítimo. Em vez disso, ela se alinhou completamente com Garré. Disse que eu deveria respeitar a autoridade dele e ser grata por tudo que ele havia feito pela família. Depois me deu um ultimato: aceitar a liderança de Garré ou ir embora. Durante anos vi minha mãe se afastar de mim. Os jantares de família viraram sessões em que só se ouvia as ideias de negócios de Garré. Minhas sugestões eram consideradas antiquadas ou tradicionais demais. Até mesmo meus feitos acadêmicos foram minimizados como conhecimento teórico, comparados à experiência prática de Garré. Minha mãe parou de perguntar sobre meus projetos ou planos. Tudo girava em torno da visão de Garré para o vinhedo. Eu não conseguia aceitar ver o legado do vovô sendo desmontado. Não podia fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Então, naquela noite, arrumei minhas coisas, dirigi até o apartamento de uma amiga e cortei todo o contato. Mudei de número e fui morar numa cidade a 3 horas de distância. Consegui um emprego numa pequena vinícola urbana, trabalhando na produção. Eventualmente, economizei o suficiente para meu próprio apartamento. Voltei a estudar à noite, fazendo administração de empresas, e fui promovida a assistente de enólogo. Comecei até a vender vinagres de vinho caseiros em feiras de agricultores usando as receitas da vovó. Criei um novo círculo de amigos e comecei a namorar novamente. Construí uma vida separada de tudo que conhecia. Na semana passada, depois de 4 anos de silêncio, minha mãe de alguma forma conseguiu meu número. Ligou chorando, implorando para eu voltar para casa. Segundo ela, Garré quase destruiu o vinhedo. Estão à beira da falência, há problemas legais com os distribuidores e ela precisa da minha ajuda para salvar nosso legado familiar. Disse a ela que não. Expliquei que já não era mais meu problema. Eles fizeram sua escolha há 4 anos. Agora eu fiz a minha. Minha mãe continuou chorando, dizendo que sentia muito, que estava desesperada com tudo o que estava acontecendo e que as coisas chegaram a um ponto sem volta. Repeti minha resposta e desliguei. Meu telefone não parou de tocar desde então. Minha mãe continua ligando de números diferentes. Alguns parentes com quem não falo há anos entraram em contato, dizendo que preciso assumir e salvar o que restou. Até minha nova amiga acha que eu deveria, ao menos, ir ver como estão as coisas. Mantenho minha posição, mas meu estômago se revira toda vez que penso na falência do vinhedo. Aquelas videiras foram plantadas pelas mãos do meu avô. A vinícola ainda tem garrafas da primeira safra dele. Gerações de trabalho e história podem desaparecer porque minha mãe escolheu o marido dela em vez da filha e dos desejos dos pais. Estou errada por me recusar a ajudar? Deveria engolir meu orgulho e tentar salvar o vinhedo? Ou estou certa em proteger a vida que construí e deixar que eles enfrentem as consequências das próprias escolhas? Atualização 1. Vários meses se passaram sem notícias minhas, mas tenho estado muito ocupada. Depois de ler centenas de comentários, ou pelo menos foi essa a impressão que tive, continuei pensando na situação. Muitos de vocês disseram que eu deveria, ao menos, descobrir o que realmente estava acontecendo no vinhedo, independentemente de decidir me envolver ou não. Um mês após minha publicação, entrei em contato com Maria, nossa gerente da sala de degustação, que havia trabalhado para meus avós por quase 20 anos. Nos encontramos para tomar um café em um ponto intermediário entre nossas cidades. O que ela me contou foi muito pior do que eu imaginava. Garré não apenas havia administrado mal o vinhedo, como também vinha roubando sistematicamente. Maria me explicou que ele criou empresas fornecedoras falsas que cobravam do vinhedo por produtos que nunca chegavam. Desviava remessas de vinho para distribuidores não autorizados e ficava com o dinheiro. Chegou até a hipotecar partes da propriedade sem contar a ninguém. O vinhedo não estava apenas enfrentando problemas financeiros. Estava sendo alvo de investigações criminais. O Conselho Agrícola Estadual estava investigando violações das normas sobre pesticidas. O órgão de controle de bebidas alcoólicas havia aberto uma investigação sobre práticas de vendas irregulares. 3 funcionários haviam movido processos por demissão injusta. Maria me mostrou fotos da propriedade em seu celular. Os vinhedos estavam claramente negligenciados. Havia ervas daninhas crescendo entre as fileiras que deveriam estar meticulosamente cuidadas. Equipamentos estavam jogados pelos campos. A sala de degustação, que antes se enchia de visitantes todos os finais de semana, frequentemente estava fechada para eventos privados que nunca aconteciam. Os programas comunitários que mais importavam ao vovô haviam desaparecido. O fundo de bolsas para estudantes locais que desejavam seguir carreiras agrícolas. O leilão beneficente anual que apoiava o hospital infantil. O jantar de ação de graças para os idosos sem família por perto. Tudo sumiu. 2 semanas depois de me encontrar com Maria, minha mãe me ligou novamente. Desta vez, seu tom era diferente.
Ela não estava apenas pedindo ajuda, estava pedindo desculpas. Admitiu que Garré a manipulou por anos. A afastou dos amigos que questionavam suas decisões. Convenceu-a de que minha abordagem tradicional à viticultura arruinaria o negócio. Jogou com seus medos de ficar sozinha de novo, como quando meu pai morreu. Disse que havia solicitado o divórcio depois de descobrir documentos financeiros que Garré havia escondido dela. Estava cooperando com os investigadores e tentando salvar o que fosse possível. Não parava de repetir o quanto lamentava por não ter acreditado em mim, por ter escolhido Garré, por ter permitido que ele destruísse o que seus pais haviam construído. Eu a ouvi em silêncio até que terminasse. Então disse que precisava de mais tempo para pensar e desliguei. Durante 2 semanas, não consegui me concentrar em nada. Meu trabalho sofreu. Não conseguia dormir. Continuava pensando nas mãos do vovô na terra, plantando videiras que o sobreviveriam. Pensava nas famílias dos nossos funcionários que dependiam daqueles salários. Pensava nos negócios locais que cresceram conosco, fornecendo desde garrafas até reparos de equipamentos. Já não se tratava apenas dos meus sentimentos feridos. Era maior do que o conflito entre minha mãe e eu. Tratava-se da responsabilidade por algo que existia antes de mim e que deveria continuar depois. Procurei um advogado especializado em negócios agrícolas. As perspectivas não eram boas. As dívidas do vinhedo eram substanciais. Muitas das videiras haviam sido negligenciadas a ponto de não poderem ser recuperadas. O dano à reputação era severo. Mas havia uma pequena chance de salvar alguma coisa se ações imediatas fossem tomadas. Tirei uma licença de 6 meses no meu trabalho, arrumei meu apartamento e dirigi de volta para a cidade da qual jurei nunca mais voltar. A realidade era ainda pior do que nas fotos. Caminhar pelo vinhedo naquele primeiro dia de volta foi como visitar um parente à beira da morte. Metade dos sistemas de irrigação havia falhado. Seções inteiras dos vinhedos mostravam sinais de doenças não tratadas. A vinícola, que antes era organizada meticulosamente, estava bagunçada, com barris sem rótulos e registros incompletos. Mergulhei de cabeça em consertar o que podia ser consertado. Algumas noites, trabalhava até o amanhecer. Dormia na escrivaninha do antigo escritório do vovô e acordava para começar tudo de novo. Houve momentos em que quis ir embora e voltar para a vida mais simples que havia construído em outro lugar. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava da minha promessa ao vovô. Minha mãe tentou ajudar dentro do que podia. Organizou papéis antigos, entrou em contato com antigos clientes e atendeu chamadas telefônicas. Estar perto dela era difícil. Às vezes, eu via lampejos da mãe que lembrava de antes da morte do meu pai. Seu riso ao encontrar fotos antigas no escritório. Sua preocupação genuína ao me trazer o almoço nos longos dias de trabalho. Mas então as lembranças da traição ressurgiam, e os muros se levantavam novamente. Vovó agora estava numa casa de repouso. A mulher vibrante e forte que antes administrava as colheitas, cuidava da contabilidade e ainda cozinhava para 20 trabalhadores agora estava frágil e frequentemente confusa. Em alguns dias me reconhecia. Em outros, me chamava pelo nome do meu pai. Ver sua decadência, sabendo o que havia acontecido com o trabalho da vida dela, foi a parte mais difícil de voltar. Quanto a Garré, ele desapareceu assim que começaram as investigações. Os registros bancários mostraram grandes transferências para contas no exterior. As autoridades estavam à sua procura, mas capturá-lo não era minha prioridade. Eu olhava para frente, não para trás. Após 3 meses de trabalho intenso, conseguimos salvar cerca de 30 acres do vinhedo, menos da metade do que tínhamos antes, mas o suficiente para potencialmente reconstruir. Mantemos uma pequena sala de degustação aberta apenas nos fins de semana. Alguns funcionários leais retornaram para ajudar, aceitando salários e honorários reduzidos até que conseguíssemos nos estabilizar. A primeira pequena vitória veio quando uma senhora que comprava nosso vinho para seu restaurante desde 1985 fez um pedido. Ela me recebeu com um longo abraço e disse o quanto estava feliz por ver alguém da família de volta ao vinhedo. Naquela tarde, coloquei uma caixa de coleta para o banco de alimentos local perto da entrada da sala de degustação, um pequeno passo para restaurar a conexão com a comunidade que o vovô tanto valorizava. O caminho à frente ainda é incerto. A relação com minha mãe está tensa, para dizer o mínimo. Estar na mesma sala por períodos prolongados ainda é desconfortável para nós duas. Os desafios do negócio são enormes. Mas por enquanto estou vivendo um dia de cada vez, focada em salvar o que puder ser salvo. Atualização 2. Já se passou mais de 1 ano desde que voltei ao vinhedo, e o caminho continua sendo desafiador, mas cada vez mais promissor. Os últimos 10 meses transformaram tanto o vinhedo quanto a minha perspectiva sobre o que aconteceu. Tivemos negociações intensas e uma reestruturação financeira. Conseguimos estabilizar as operações e manter 35 acres de vinhedos produtivos. Tivemos que vender parte do terreno para quitar as dívidas mais urgentes, mas o núcleo da propriedade, incluindo as videiras originais que Nono plantou, permanece intacto. A sala de degustação agora funciona 5 dias por semana, e o nosso clube do vinho voltou a crescer lentamente.
Tornar o vinhedo viável novamente exigiu decisões difíceis. Tive que demitir vários funcionários que estavam conosco há anos, pessoas que se lembravam de mim correndo pelos vinhedos quando eu era criança. Cada uma dessas conversas me deixou exausta. Passei semanas reconstruindo relações com fornecedores que haviam sido prejudicados pela inadimplência de Garré, reunindo-me pessoalmente com cada um para explicar nossa nova direção e os controles financeiros implementados. A situação legal está em grande parte resolvida. Garré foi preso tentando cruzar a fronteira com o Canadá usando documentos falsificados há alguns meses. Agora enfrenta várias acusações de fraude, desvio de fundos e evasão fiscal. Mamãe evitou acusações criminais ao cooperar com os investigadores e provar que estava no escuro sobre a maioria das atividades ilegais. Atualmente, ela trabalha na sala de degustação 3 dias por semana. Nossa relação continua complicada. Funcionamos bem o suficiente em nível profissional, mas as conversas pessoais ainda costumam terminar em atrito. Quando ela oferece sugestões para o negócio, às vezes me pego perguntando onde estava essa visão quando Garré estava levando tudo ao colapso. Começamos a nos reunir com o mediador familiar uma vez por mês, o que tem ajudado a estabelecer uma comunicação básica. Alguns dias são melhores do que outros. Nona faleceu há 4 meses. Seus últimos meses incluíram períodos de confusão intercalados com momentos surpreendentes de lucidez. Seu velório foi acompanhado por dezenas de membros da comunidade, ex-funcionários e clientes, muitos dos quais compartilharam histórias sobre como o vinhedo fez parte de suas vidas durante décadas. Estar ali, cercada por essas pessoas, cristalizou exatamente o que eu estava lutando para salvar. Os 75% das ações dela foram passados para mim, enquanto os 25% restantes voltaram para minha mãe quando ela comprou a parte de Garré, hipotecando a própria casa. Mas infelizmente ela não tinha dinheiro suficiente para comprar essa parte e não queria que Garré continuasse sendo proprietário de parte do negócio, mesmo sendo uma parte minoritária. Voltei a morar permanentemente na cidade e me compromete a reconstruir o vinhedo. O trabalho continua exigente, com jornadas regulares de 15 horas e resolução constante de problemas. Às vezes, sinto falta da simplicidade da vida que tinha na cidade, mas o vinhedo proporciona uma satisfação diferente. Aprendi mais neste último ano do que em toda a minha educação formal combinada. Quando tentei mudar nosso cronograma tradicional de lançamento de vinhos no verão para economizar nos custos de eventos, descobri rapidamente por que Nono havia estabelecido isso desde o início. A reação negativa dos clientes foi imediata e vocal. Aprendi a equilibrar inovação com respeito pelas tradições que funcionam. Reconstruir a confiança com nossa equipe restante tem sido uma prioridade. Implementei total transparência sobre nossas finanças e planos futuros. Iniciamos um pequeno programa de participação nos lucros para os funcionários que permaneceram durante a crise, reconhecendo sua lealdade nos tempos mais difíceis. Os programas comunitários estão voltando gradualmente. Reiniciamos o fundo de bolsas para estudantes locais que buscam uma formação agrícola, atualmente financiando 2 bolsas parciais. Nossa parceria com o Banco de Alimentos Regional continua com campanhas de doação trimestrais. No próximo mês, organizaremos nosso primeiro evento comunitário desde meu retorno, uma versão muito menor do Festival da Colheita, que um dia foi nossa tradição anual. Me arrependo de ter voltado? Apesar do estresse das noites sem dormir, da preocupação com as previsões do tempo ou com as projeções de vendas, e da contínua tensão com mamãe, não. Encontrar um propósito em continuar aquilo que Nono e Nona construíram supera todas as dificuldades. Sinto a presença deles neste lugar, não de uma forma mística, mas nas lições práticas que me ensinaram sobre como cuidar da terra e das pessoas. O negócio ainda não está prosperando, mas está sobrevivendo. Nossa relação com mamãe está melhorando gradualmente. Na semana passada, um cliente idoso que compra nosso vinho desde que o vinhedo foi inaugurado me parou quando eu saía da sala de degustação. Colocou a mão no meu ombro e me disse que Nono e Nona estariam orgulhosos. Esse momento, por si só, fez com que toda a luta valesse a pena. Isso não é o fim da história. É um novo começo, com mais desafios pela frente. Mas por enquanto estou aqui. Estou trabalhando. E as videiras estão produzindo frutos novamente. Isso tem que ser o suficiente. Atualização 3. Já se passou 1 ano e meio desde a minha última atualização, e não sei quanto tempo desde que voltei para salvar o que restava do nosso vinhedo familiar. A jornada continua a evoluir bem. O negócio se estabilizou em algo que agora chamo de crescimento cauteloso. Mantivemos nossos 35 acres e adicionamos mais 5 na primavera passada, cuidadosamente selecionados pela qualidade do solo e pela drenagem. O volume de produção é aproximadamente 60% do que era nos anos de auge do vinhedo, mas a receita se recuperou para quase 75%, graças ao nosso foco na qualidade em vez da quantidade e nas vendas diretas ao consumidor. Os processos legais contra Garré foram concluídos há 9 meses.
Ele recebeu uma sentença de 8 anos pelos diversos crimes financeiros cometidos contra o vinhedo e contra vários outros negócios. O tribunal também ordenou pagamentos de restituição, embora ainda não tenhamos recebido nada substancial. A promotoria me convocou para testemunhar sobre transações financeiras específicas, o que significou estar na mesma sala com ele durante várias horas. Ele nunca me olhou diretamente. O acontecimento mais inesperado ocorreu há 6 meses, quando recebemos uma proposta para comprar o vinhedo por parte de uma empresa, uma grande corporação que tem adquirido vinhedos pequenos e médios por toda a região. A oferta era substancial, o suficiente para quitar nossas dívidas restantes e proporcionar segurança financeira para mamãe e para mim. Convocamos uma reunião familiar de emergência com mamãe e 3 funcionários leais de longa data que se tornaram nossa família. Passamos todo um fim de semana discutindo os prós e contras. O representante da corporação nos assegurou que manteriam o nome e honrariam o legado, ao mesmo tempo em que trariam economias de escala para as operações. A decisão não foi fácil. Aceitar a oferta significava estabilidade financeira, mas perder o controle sobre a visão de Nono. Recusá-la significava continuar a luta diária de operar de forma independente, mas preservar nossa autonomia e tradições. No fim, decidimos por unanimidade recusar a oferta. No dia seguinte ao aviso, caminhei pela seção mais antiga do vinhedo ao amanhecer. As videiras que Nono plantou há 50 anos ainda produziam frutos, embora menos do que em sua época de glória. Ao passar minhas mãos por aqueles troncos retorcidos, soube que havíamos tomado a decisão certa. Nossos programas comunitários se expandiram além dos níveis anteriores à Era Garret. O fundo de bolsas agora apoia 4 estudantes por ano. Organizamos oficinas mensais sobre agricultura sustentável para agricultores locais. O Festival da Colheita voltou no outono passado com recorde de público. Essas iniciativas não geram lucro direto, mas reconstruíram nossa presença no ecossistema da comunidade. Mamãe e eu estabelecemos uma relação de trabalho que funciona na maioria dos dias. Ainda passamos por altos e baixos, especialmente quando falamos sobre o passado. No mês passado, ela sugeriu restabelecer uma abordagem de marketing que Garret havia implementado. Minha reação imediata foi de resistência, até perceber que, na verdade, era uma das ideias dela que ele havia reivindicado como sendo dele. Aprender a separá-la dele na minha mente continua sendo um trabalho em andamento. As sessões de mediação familiar continuam acontecendo mensalmente. Há 3 meses tivemos um avanço quando mamãe finalmente reconheceu que seu medo de ficar sozinha havia nublado seu julgamento sobre Garret desde o início. Ela admitiu que os sinais do verdadeiro caráter dele apareceram cedo, mas que ela os ignorou deliberadamente. Por minha parte, reconheço que minha juventude e inexperiência na época podem ter contribuído para suas preocupações sobre minha capacidade de assumir o controle. A ausência de Nona ainda é sentida todos os dias. Na semana passada, dedicamos um pequeno jardim memorial perto da entrada da sala de degustação, com suas rosas e ervas favoritas. A placa inclui seu lema, que ela repetia durante minha infância: o bom vinho vem de boa terra e mãos pacientes. Meu namorado e eu nos mudamos juntos há 4 meses, renovando a antiga cabana do caseiro na propriedade. Sua formação em educação agrícola tem sido inestimável enquanto implementamos práticas agrícolas mais sustentáveis. Ele introduziu excursões escolares ao vinhedo, ensinando as crianças sobre o patrimônio agrícola da região. O modelo de negócios continua evoluindo. Afastamo-nos da distribuição para restaurantes fora da nossa área imediata, focando nas vendas diretas por meio da sala de degustação e do site. Iniciamos um verdadeiro clube do vinho com envios trimestrais e eventos para membros. Essas mudanças melhoraram nossas margens de lucro enquanto nos permitem manter um controle de qualidade mais rigoroso. Ainda tenho momentos de dúvida sobre o caminho que escolhi. No mês passado, uma forte geada ameaçou as novas plantações nas quais havíamos investido tanto. Enquanto estava no escuro, antes do amanhecer, com a temperatura caindo, liderando as medidas de emergência para proteger as videiras vulneráveis, me perguntei brevemente como seria a vida se eu tivesse permanecido afastada ou aceitado a proposta da empresa. Então o sol nasceu, revelando nossa equipe trabalhando em perfeita coordenação, acendendo fogueiras para aquecer, ajustando coberturas protetoras, monitorando as temperaturas. Salvamos 90% das videiras ameaçadas. Ao observar o vinhedo coberto de névoa naquela manhã, com a equipe que se reuniu para preservar este lugar, encontrei minha resposta. Esta vida não é fácil. O vinhedo exige atenção constante. As margens financeiras ainda são apertadas. A relação com mamãe continua exigindo uma navegação cuidadosa. Mas as raízes aqui são profundas, não apenas as das videiras, mas também as conexões com a terra, a comunidade e as gerações que nos precederam. Nono costumava dizer que um vinhedo não pertence à pessoa cujo nome está na escritura, pertence ao próprio tempo, e nós somos apenas seus cuidadores temporários. Ao caminhar por essas fileiras que testemunharam nascimentos, mortes, celebrações e lutas ao longo das décadas, entendo o que ele quis dizer. Meu trabalho não é possuir este lugar,
mas garantir que ele continue para aqueles que virão depois de mim. Atualização 4. Hoje não venho contar sobre a evolução do vinhedo, embora eu diga que felizmente tudo continua melhorando. Vim falar sobre minha mãe, já que muita coisa mudou em nossa relação recentemente. Um dos funcionários que Garret demitiu, e que felizmente ainda está cumprindo pena na prisão pelo que fez, havia aceitado um emprego em um vinhedo no exterior, o que não é incomum. Ele era um dos nossos melhores funcionários, e quando comecei a contratar novamente há algum tempo, estive procurando por ele em todos os lugares. Finalmente o encontrei, e ele tinha algumas coisas para me contar, coisas que envolviam minha mãe. Ela sabia sobre parte das coisas que Garret fazia. Não era tanto quanto o que Garret fez, mas o suficiente para iniciar uma investigação contra ela. Eu estava entre denunciá-la e deixar que a polícia cuidasse de tudo ou usar essa informação para tirá-la do negócio e encerrar tudo. No fim, segui pelo segundo caminho, mas não comprei sua parte. Minha oferta foi não ir à polícia com essa informação, embora eu nunca tenha dito exatamente o que sabia, apenas que aquele funcionário havia falado, contanto que ela me cedesse o restante do negócio. Por fim, assinamos o acordo em que eu não poderia denunciá-la no futuro, e ela cedeu gratuitamente o restante de sua participação no vinhedo. Essa é a parte que acabei distribuindo entre os funcionários mais fiéis e antigos do negócio, para que tivessem uma participação nele e o enxergassem como algo próprio. No final, não recuperei um dos meus melhores funcionários, porque ele já está muito estabelecido lá com sua família. Seus filhos frequentam a escola local, onde tem amigos, e sua esposa também possui seu próprio círculo social. Então, a oferta de voltar ao país não foi suficiente para convencê-lo, mas ele me deu muito mais com o que me contou. Minha mãe foi retirada do negócio e se mudou para outro estado, onde temos parte da família proveniente de irmãos de nono que ao longo do tempo, se mudaram para o país. Parte dessa mudança se deve ao fato de que aqui já não havia mais nada para ela. E parte também porque ela teve que vender sua casa, depois de tê-la hipotecado para recomprar sua parte de Garret, a mesma parte que ela me entregou sem receber um único centavo meu do negócio. Mas antes de encerrar, um breve resumo de como vai o negócio para quem se interessa por esses assuntos. Recompramos algumas terras, e nossa capacidade produtiva está em quase 90% do nosso recorde. No entanto, os lucros estão acima do que eram quando o nono comandava tudo, 20% acima do nosso melhor ano anterior. Temos testado coisas novas, algumas que funcionaram melhor que outras, e isso está nos tornando mais rentáveis. Para um negócio como este, onde as margens não são espetaculares, acredito que estamos no caminho certo. Tenho planos de expansão, mas quero pisar firme no chão antes de dar o salto e arriscar tudo pelo que temos trabalhado nos últimos anos.